Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dissertar um pouco sobre a obra Manifesto do Partido Comunista, que foi publicado em fevereiro de 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels, que, encomendado pela chamada Liga dos Justos, lançou a proposta de uma revolução trabalhadora, apontando as falhas do Estado liberal. A Europa passava por um período de intensas revoluções no século XIX e isso teve reflexo nos ideais da população, principalmente dos operários, que começaram a refletir sobre os seus direitos. O Manifesto Comunista foi escrito no meio do grande processo de lutas urbanas das revoluções de 1848, chamadas também de Primavera dos Povos, que era um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países europeus e é uma análise da Revolução Industrial contemporânea a ela. Para a Europa, o século XIX foi um grande palco para as importantes agitações sociais, políticas e econômicas que marcariam a sua trajetória durante várias décadas. Entre outros fatores que explicam essa movimentação, podemos destacar rapidamente o papel exercido pela Revolução Industrial, formada de uma nova lógica econômica, e a Revolução Francesa, que foi uma experiência disseminadora de novos ideais que abalavam a ordem do antigo regime. Karl Marx e Friedrich Engels eram pensadores que questionavam, dentre outras coisas, a ideologia da burguesia. Ao mesmo tempo que isso ocorria, os operários se reuniam em grupos para discutir problemas que aconteciam dentro da própria classe, como, por exemplo, a miséria. Os dois estreitaram relações com a então chamada Liga dos Justos, que era uma união de trabalhadores criadas por artesãos alemães que residiam na Inglaterra. Após algum tempo, a Liga veio passar por uma crise, principalmente por não ter seus ideais definidos e por ter conceitos que muito se distanciavam da realidade dos trabalhadores da Inglaterra. Karl Marx e Friedrich Engels passaram a fazer parte da Liga e a renomearam como Liga Comunista e reorganizaram os conceitos dessa união de trabalhadores em conformidade com os ideais do consumismo. No primeiro congresso da nova Liga, realizado em 1847, surgiu a necessidade de um documento que orientasse os trabalhadores principalmente em relação aos seus direitos. Foi com base nessa necessidade que o Manifesto Comunista foi criado. A gente pode também citar o livro Germinal, que retrata bem o contexto social e histórico dessa época. Então é basicamente isso, e agora eu vou passar a palavra para minha amiga Alice Rayane, também componente do nosso grupo. Obrigado. Então, pessoal, agora que vocês já puderam compreender bem o contexto histórico no qual se passa quando Marx e Engels escrevem o Manifesto do Partido Comunista, nós iremos agora explicar uma análise crítica e uma pequena resenha do livro que fizemos. E para facilitar a compreensão de vocês, a gente fez uma divisão sistemática onde iremos apresentar cada capítulo de forma resumida. Tanto para a gente como para vocês vai facilitar, né? Então, eu irei explicar o primeiro capítulo, cujo título é Burgueses e Proletários, onde nele ele se inicia com uma ideia inicial histórica das lutas de classes, né? O Marx ele começa falando que os homens eles têm vivido em constante tensão durante toda a história da humanidade, certo? E essa guerra ininterrupta, ela só termina quando há uma briga entre classes e há uma revolução social, ou seja, uma classe ela desinstitui a outra da ascensão, ou então as duas classes elas são destruídas. Isso é bem semelhante a competição que a gente vê em ecologia, na matéria de biologia, mas é um pouco mais complexa que isso e eu vou explicar o porquê. No decorrer do livro, o Marx ele cita, né, a transição entre a Idade Média, o mercantilismo e o capitalismo, né? Onde o sistema feudal ele meio que se destitui quando os burgueses eles começam a ascender de forma extremamente rápida e acaba desinstituindo algumas classes já existentes na época, como os senhores feudais, os vassalos, os nobres, e é a partir daí que a burguesia ela começa a ascender, né? E a partir dessas ruínas do feudalismo surge a burguesia e essa transformação ela acaba trazendo novos comportamentos, novas classes, como o burguês e o proletariado, novas condições de opressão, onde o burguês ele é o opressor e o proletariado é o oprimido, né?
e também novas formas de luta de ambas as classes, onde durante o livro ele cita que a única forma de mudar esse novo sistema é quando o proletariado ele se rebelar contra o burguês e, né, finalmente ascender a sua classe. No decorrer do livro, Marx ele cita que a evolução da burguesia ela aconteceu de forma muito rápida, né? Foi uma ascensão que foi bastante valorizada assim pelas grandes navegações, pelas trocas monetárias, né? Que fez com que o burguês, os comerciantes eles trocassem informações comerciais e acabou que esse sistema teve que ser imposto em todos os países. Esse crescimento econômico, em função da ampliação do mercado assim, de forma internacional, foi quando surgiram os primeiros milionários da indústria. A multiplicação do capital, o acúmulo de riquezas e o crescimento da denominada burguesia moderna, né? Em detrimento das outras classes sociais que existiam durante a Idade Média. Infelizmente, assim, segundo os autores, houve uma profunda modificação das relações de produção, onde as relações sociais elas foram restritas apenas às relações monetárias, ou seja, a mão de obra ela acabou se tornando um produto. Então, assim, uma pessoa ela acabou sendo considerada um produto. Isso, para eles, é um grande problema. E assim, continuando, como eu já havia falado, essas novas necessidades acabaram que, junto com o progresso dos meios de comunicação, o modo burguês ele acabou sendo imposto em todo o globo, né? Todos os países necessitavam aderir a essa nova forma de organização social, onde o capital era o centro. Tudo, quem detinha o capital, quem detinha os meios de produção, eram as grandes classes sociais que comandavam assim, né, o nosso mundo. E acabou sendo imposta todas as reações do mundo, desde o campo à cidade, desde os camponeses aos burgueses. E do Oriente ao Ocidente, assim, todo o globo ele teve que aderir a esse novo sistema econômico. Assim, como eu já havia citado, surgiram novas formas de opressão, né? A sujeição a essas vicissitudes da concorrência por emprego, assim, a necessidade de aderir a esse sistema e receber capital, né? Acabou com que destruísse toda a autonomia do trabalho, qualquer outro atrativo, e houve a diminuição dos salários, né? Já que havia tantas pessoas desesperadas por um emprego. Um salário baixo ou alto não faria diferença, porque a concorrência era a mesma. Se você não aceitasse, outra pessoa aceitaria. E foi a partir daí que começaram a surgir a escravidão do trabalho, uma semi-escravidão, um trabalho muito pesado, onde a remuneração era extremamente baixa. E também a grande jornada trabalhista que era na época, né? No entanto, Marx e o Engels, né, ele cita que essa união, ela crescendo cada vez mais, a união entre os proletários, acaba facilitando para que eles encontrem obstáculos e consigam impedir a classe burguesa, forçar a classe burguesa a efetuar concessões. Que concessões são essas? Um dos exemplos citados aqui no livro é a diminuição da jornada trabalhista para 10 horas, né, na Inglaterra, que era o contexto geográfico onde o livro ele se passava. Assim, para finalizar o conteúdo assim, desse capítulo, ele deixa claro que apenas o proletariado ele é a base que é verdadeiramente revolucionária, é o único que pode mudar essa situação, esse sistema no qual a gente vivencia. Que para Marx ele faz duras críticas ao capitalismo no decorrer do livro, mas isso será mais explicado um pouco mais à frente. Para finalizar, ele cita que não são os pequenos burgueses que vão mudar isso. Os pequenos burgueses eles são conservadores e se acham
os próprios burgueses, assim, detentores de todo o capital. Isso a gente pode citar a nossa classe média, né, que acha que é classe alta, mas não é. E a gente vê muito isso na nossa sociedade atual. Mas encerrar com uma frase dele, que é que os proletários, eles são únicos que podem realmente girar a roda da história, onde há essa luta de classe durante toda a história e uma hora ou outra vai haver uma revolução que vai destituir, né, essa burguesia. E outra frase é que os proletários nada têm a temer ou a salvar. Sua missão é destruir todas as garantias e seguranças de propriedade privada até aqui já existentes. O Marx e o Engels, eles são contra a propriedade privada. E o capítulo assim se encerra. Isso foi meio que um resumo geral do que aconteceu durante o capítulo e é basicamente isso. Bom dia, me chamo Pablo e agora irei dar continuidade ao vídeo fazendo um breve resumo sobre o segundo capítulo do livro Manifesto do Partido Comunista. Primeiramente, ele se chama Proletários e Comunistas. Tem-se pelo início situando onde estavam os comunistas na questão da organização do proletariado, quais eram as tarefas dos comunistas, o que desejavam e como trabalhavam junto com as massas. Vale ressaltar que um partido comunista é composto por vários setores, onde, dependendo da conjuntura, pode haver uma maior ou uma menor diversidade de grupos. Karl Marx define qual é a propriedade privada que temos interesse de extinguir e qual não queremos extinguir de maneira alguma. Esta seria a propriedade individual, que é fruto unicamente e exclusivamente do trabalho de cada um. Indo mais no final do capítulo, ele menciona sobre as 10 medidas necessárias para revolucionar o modo de produção, mostrando alguns pontos que Marx considerava extremamente importantes para a realização de uma revolução naquele determinado contexto, podendo ser alterado com o passar do tempo, como, por exemplo, naquela época era defendido a revolução de um país desenvolvido. Já hoje, em tempos diferentes, são dadas outras formulações em cima desse mesmo assunto. E por último, ele citava que cada país vai e deve adaptar as suas medidas conforme for a realidade material do local, que podem ser responsáveis por limitar, consequentemente, algumas ações. Mas em outras ocasiões, também pode acabar sendo feito um pedido para ponderar, um ponderamento, onde, dependendo do país, não serão necessárias essas medidas em específico para revolucionar o modo de produção do local. Obrigado. Este terceiro capítulo é bem extenso, pois Marx e Engels vão criticar diversas formas de socialismo. Ele é dividido em 3 subcapítulos, sendo o primeiro dele composto por 3 tópicos. No primeiro tópico do primeiro subcapítulo, Marx vai criticar o socialismo feudal, dizendo assim o socialismo reacionário, como ele chama, onde os aristocratas, que eram os antigos senhores feudais, foram sucumbidos por causa do burguês em ascensão. Esses burgueses passaram a ter mais bens, entre aspas, dinheiro, que os senhores feudais. Então estes foram forçados a travar uma luta ideológica e literária. Porém, nessa luta, os senhores feudais se esconderam atrás dos trabalhadores, escondendo seus reais interesses e dizendo coisas que eram do interesse da classe trabalhadora para fazer com que eles lutem a favor dessa aristocracia sem ter ciência. Na atualidade, não é difícil achar exemplos onde isso também ocorre, onde os grandes, por assim dizer, manipulam o povo para o benefício próprio, como o liberalismo, entre outros. Obviamente, os trabalhadores da época não compraram essa história de ser um antigo explorador querendo ajudar os explorados. A aristocracia era incapaz de perceber que a história progride. A vontade deles era voltar no tempo para a época onde os aristocratas eram poderosos e senhores de tudo sobre seu feudo. Este socialismo feudal não funcionou, pois as formas de explorações evoluíram e várias já não existem mais. Existem as novas formas de exploração do novo mundo. Estes aristocratas vão fechar acordos com os burgueses sempre que são favorecidos. Trazendo para a atualidade novamente, isso não é muito diferente de alguns setores privados que fecham acordos políticos ou se envolvem nas pautas trabalhadoras sempre para o benefício próprio. Os defensores do socialismo feudal criticavam o proletariado moderno, porém eles se esquecem que a burguesia foi criada a partir da antiga aristocracia. Para eles o problema não é explorar, o problema é a burguesia ter criado uma classe explorada revolucionária, e que esta pode acabar com a divisão de classes.
No tópico seguinte vai ser a crítica ao socialismo pequeno burguês. O pequeno burguês é o que antes explorava, mas perdeu capital para um burguês maior. E ele vai ser o que vai trabalhar para essa burguesia, como se fosse uma espécie de gerente. Mas ele não vai ser o burguês. Ele vai parar entre o proletariado e a burguesia. Às vezes sobe para a burguesia e outras vezes cai para o proletariado. Para Marx, quando o defensor do socialismo pequeno burguês diz não ser a favor da exploração e é a favor do proletariado, não é o suficiente. Não adianta ser contra a exploração. É preciso entender como essa exploração se dá para conseguir superá-la. Simplificando, querer melhorias para o proletariado e em outros mecanismos econômicos que também o beneficiam é muito bom, mas isso não é o fim da luta, muito menos o objetivo principal. Simplesmente não é o suficiente para Marx. Vendo da perspectiva do pequeno burguês, ele não quer que essa divisão acabe, para que ele não perca o status social e a chance de subir para a burguesia a qualquer instante. Assim, esse socialismo não é válido, pois ele não é revolucionário, é reacionário, no sentido de retrógrado e atrasado. O socialismo pequeno burguês conseguia apontar as coisas que estavam erradas entre a divisão de classes, ressaltando os efeitos destrutivos da maquinaria, a concentração de capital, propriedade da terra, entre outros. Marx diz que esse socialismo é reacionário e utópico. Reacionário no sentido de negar o desenvolvimento da história, desejando que os meios de produção não evoluíssem ou se revolucionassem, no sentido da tomada de poder pelos trabalhadores. E utópico querendo ignorar o passado e pensar que é possível criar algo do nada. Eles não entendem as relações do que existe agora com o que já se passou. No terceiro e último ponto do primeiro subcapítulo, Marx vai criticar o socialismo alemão, entre aspas, o verdadeiro socialismo, que foi um desvirtuamento das ideias francesas comunistas, por serem interpretadas na Alemanha, na qual não reinavam as mesmas condições sociais que na França. Assim, a literatura comunista deixou de ser uma expressão de luta de uma classe contra a outra. Os alemães se felicitaram por ter se elevado acima da estreiteza francesa, como se fosse da miséria francesa, e ter defendido as verdadeiras necessidades, mas não as necessidades do verdadeiro. Não os interesses do proletariado, mas os interesses do ser humano, do homem em geral, do homem que não pertence a nenhuma classe, nem a realidade alguma, que só existe no céu brumoso da fantasia filosófica. O segundo subcapítulo será sobre o socialismo conservador ou socialismo burguês, sendo incluídos economistas, filantropos e humanitários que estariam procurando remediar os males sociais com o intuito de consolidar a sociedade burguesa, sem lutas e sem os perigos decorrentes dessas lutas. Querem a burguesia sem o proletariado, ou o proletariado afastado de qualquer movimento político. Burguesia sem proletariado já dá para imaginar que isso não vai funcionar. Porém, com o proletariado longe de qualquer movimento político, é fácil criar um bando de escravos que vão trabalhar e viver para sustentar o luxo da burguesia. Esse é o intuito do salário mínimo, que se chama mínimo pois é o mínimo para você não morrer e continuar trabalhando. Neste terceiro e último subcapítulo, os autores falam das ideias iniciais após os primeiros movimentos revolucionários. Preconizavam um ascetismo geral e um grosseiro igualitarismo. Os autores Fourier, Owen e Saint-Simon compreenderam bem os antagonismos das classes, mas não estariam incorporando qualquer iniciativa histórica ou qualquer movimento político próprio, rejeitando toda ação política e, sobretudo, toda ação revolucionária. Para encerrarmos o resumo do livro, podemos citar que no quarto capítulo era abordado o interesse em apoiar a classe operária, mesmo que momentaneamente. Por isso, comunistas se uniam a todas as causas que fossem contra a burguesia. Porém, na Alemanha, é possível ver uma união entre burguesia e operários, desde que fosse para se unir contra a monarquia, mesmo que tivessem que gerar nos operários o discernimento de que aquilo não era para sempre, e que uma vez conquistadas as metas, burguesia voltava a ser inimiga. Isso gerava proletários fortes e desenvolvia essa classe, para que a Revolução Burguesa fosse apenas o início da Revolução Operária. Resumindo isso um pouco mais, os comunistas se uniam a todos aqueles que fossem contra a política normal das coisas, aquela política que era divisora de classes e que não tinha nenhuma igualdade desenvolvimentista. Outra coisa que é importante ressaltar sobre a Revolução Comunista é que se tratava de ter voz e não se calar diante das opressões. Por isso ela gerava tanto medo da oposição. Bom, agora que a gente finalizou a análise da obra em si, eu vou falar um pouquinho das consequências que essa produção trouxe para a nossa realidade.
Como a gente pode perceber, a ideia central do livro era mostrar aos trabalhadores que a única coisa impedindo eles de ter uma vida digna era a subordinação que os empregadores impunham a eles. Então, Marx e Engels defendiam que os trabalhadores eles não eram obrigados a viver como prisioneiros da ideologia, do sistema burguês. Tanto que no panfleto, o Estado liberal foi acusado de falhas e os trabalhadores foram convocados para fazer uma grande revolução em prol de seus direitos. Inclusive, pouco tempo depois que o documento foi escrito, em 1848, começou a Revolução Francesa, que também ficou conhecida como a Revolução de Fevereiro. Uma das principais conquistas do Manifesto do Partido Comunista foi a redução da carga horária, que era 12 horas, eles conseguiram passar para 10 horas, e também o voto universal, que na verdade era só para os homens. E só para finalizar, para mostrar para vocês que a importância foi tão grande, a importância desse livro foi tão grande, que hoje em dia ele está traduzido em diversos idiomas e já vendeu milhares de cópias pelo mundo. Então, galera, esse foi o final do vídeo do nosso trabalho, da apresentação em si do livro. Eu espero que vocês tenham gostado, queria agradecer a atenção de vocês. Também informar que agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, fazer um tipo de debate para vocês tirarem suas dúvidas. Eu quero pedir que vocês prestem muita atenção, porque no final vai ter um prêmio surpresa para vocês. Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer que eu acho que